Olá, meu bom dia para você do Brasil. País. Vamos para mais um vídeo. O Senhor Jesus diz na lei dele que sem mim nada podeis fazer. Assim, o que eu vou falar agora não é nada contra a religião de ninguém. Só dando um exemplo, né? Quando você está servindo aos deuses lá na religião, para ter resposta lá, você tem que sacrificar. As pessoas, os sacerdotes lá dos deuses, elas passam a madrugada invocando o poder dos deuses dela para ter resposta, milagres. E tem, porque elas manifestam a fé nos deuses dela lá, com toda a força, 100%. Se precisar ir para mata, elas vão. Se precisar para cachoeira, elas vão. Se tiver que matar um animal para adorar os deuses dela, elas vão. E mesmo enganadas, elas estão usando a fé delas. E é inabalável nos deuses que não podem salvá-los. E quanto aos cristãos, são fracos na fé. Você como cristão, você tem batalhas. Efésios é bem claro, contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Quando você profere a fé no Deus vivo, no Senhor Jesus, já sabe, o inferno vem contra você. Daniel tinha o Espírito Santo. Daniel teve que enfrentar os principados. E os amigos de Daniel não puderam lutar as batalhas de Daniel. Então, o principado, o decreto do inferno contra a tua vida é todos os dias. E você não vai vencer sem a presença de Deus. Então, todo cristão tem que ter um momento de adoração, né? De se humilhar. Se o meu povo se humilhar dos vossos maus caminhos, eu virei do céu e sararei a sua terra. Ou seja, eu farei o extraordinário. Deus não pode fazer a parte sua, não, né? A parte dele, ele está pronto para fazer. Mas se você não se humilhar para ele, ele não vai honrar você. Porque é ali, você tem que se humilhar. Você tem que buscar a presença dele acima de tudo. Então, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, que eles estavam presos, a igreja orou, adorou, e ali o milagre aconteceu, o extraordinário. Paulo estava preso, cantou louvores, a porta se abriu. Então, você tem que adorar. A adoração desgraça com o principado, potestades e as espiritualidades da maldade caem por terra. Então, o decreto do inferno, quando você adora, a presença de Deus entra, cai por terra. A presença de Deus está conosco, mas isso é não só de pão vive o homem. Então, você tem que erguer, alimentar a sua alma e alimentar a sua intimidade com Deus. É muito forte, né? Por exemplo, como é que você é amigo de alguém quando você tem intimidade. Você tem que manter a sua intimidade com Deus. Ele é digno de ser adorado. Então, quando você não está em adoração, está uma barreira entre você e Deus. Então, o principado o inferno está vencendo você. Por que o inferno está vencendo? Porque a sua adoração está baixa, muito forte. Eu aprendi isso ontem, muito forte. Ontem, quando eu gravei o vídeo para vocês, eu aprendi isso, foi muito forte. Então, o Espírito Santo, quando a gente vai se envolvendo nas coisas dele, ele vai nos revelando. Então, quanto menos você adora, mais o principado está vencendo você. Quanto mais você se humilha, quanto mais você fica de joelhos para adorar a Deus, mais o céu está em você. Mas o céu se envolve em você. Então, quando você está debaixo, adorando a Deus, então lá no céu, lá no céu está escrito que os serafins estão adorando a Deus 24 horas, né? E tem o revezamento, né? Toda hora, todos os minutos, entre pessoas, ele lança suas coroas e adorando a Deus 24 horas. Tu és santo, 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 só teu nome é santo, só o Senhor é digno de adoração. Por quê? Deus é digno de ser adorado. Então, quando nós focamos só no ter e não no ser para Ele, então o diabo fica mais perto de nós. Então, quanto mais nós estamos adorando,
Não tem espaço para principado resistir. Todo decreto do inferno é queimado, é tomado pela glória de Deus. O inferno é cego e você segue vencendo sem limites. Então, se sua vida está travada, você é dizimista, você fica revoltado com Deus, você se revolta, você é uma pessoa que não faz o mal, mas você não adora como tem que ser. Porque se você que entende de espírito, você sabe que lá para servir os deuses, por exemplo, você for lá numa casa dessas religiões, se você não se prostrar e não adorar direito, você não tem resposta. Se você não fizer nada para os deuses, você não vai ter resposta não. E agora, com Deus, você acha que tem? Você tem. Quando a primeira vez ele vai manifestando o poder dele, mas chegou a hora que ele exige de você adoração. Que ele exige de você uma entrega total e 100%. Porque Deus tem ciúmes. Porque se os filhos daqueles deuses lá prostram e adoram 100%, que não vão poder salvá-los, imagine Deus, a revolta que ele fica de ver os filhos dele não o adorando como ele merece ser adorado, não o exaltando como ele merece ser exaltado. Então, assim, você tem que ter... Meu nome está escrito no livro da vida, eu não tenho dúvida da minha salvação. Porque, assim, como você sabe que você é de Deus? Como é que eu sei? Pelo DNA. Não existe... Os dons confundem, mas o DNA muda. O que mudou na minha vida? Eu não consigo ser a mesma. Mudou. Por exemplo, eu não consigo mais cantar a música do mundo. Mudou. Eu não consigo mais estar em rodinhas de fofoca. Nunca ficasse, mas escutar fofoca eu não consigo. Falar mal dos outros, você não consegue. Você não consegue viver no pecado. Assistir coisas que envolvem pecado, porque é o seu DNA. Você só quer fazer aquilo que glorifica o Pai, igual Jesus. Você quer povoar o céu. Você tem desejo das coisas do Espírito. Alegria, paz, justiça e felicidade. Você não consegue mais viver nos deleites desse mundo. Eu não consigo mais ir. Por exemplo, eu gostava de um carnaval. Eu não consigo ir para um carnaval. Deus ninguém fala nada com você. Você não sente vontade. Por exemplo, você vai no show de um cantor que não fala de Jesus, por exemplo, eu gostava desses cantores seculares. Canta muito bem, não tenho nada contra, mas é o espírito que muda. Você passa a ter uma alegria na sua alma que não tem explicação. É um gozo, é diferente do espírito do engano. Quando tem o espírito do engano, ainda há um vazio. Aí, quando entra o Espírito Santo, o seu DNA muda. O seu DNA muda. Aí, você é filha, é o DNA. Se você tem o Espírito Santo e tem desejo pelas coisas do mundo, curtir carnaval, você tem amizade com pessoas do mundo, então você não tem o Espírito Santo. Eu não tenho amizade, não. Eu convivo com todo mundo, mas eu não tenho. Até na sua família muda. É diferente, eu sou da família, mas parece, não encaixa. Eu me dou bem com todo mundo, eu não tenho amizade com nenhum familiar meu. Me dou bem com todo mundo, me trato bem, mas não encaixa, porque o espírito é diferente. Quando você nasce de Deus, o espírito é diferente, a vida é diferente. Você tem o DNA dele, você quer fazer o que é dele. Por exemplo, eu sofro quando uma pessoa está na rua sofrendo. Eu faço, por exemplo, você vai ver uma pessoa chega e te pede um pão, você dá, você não tem apego a nada e nem ninguém. Então, assim, é diferente o DNA. É a sua conduta que vai mudar. É o seu DNA. Você tem a direção dele, você quer o adorar. Você não quer viver longe do Pai. É uma das coisas que eu não consigo mais. Você não quer guardar o seu dia sem adorá-lo. Você quer tá adorando, você quer ouvi-lo, sabe? Você não consegue viver mais sem fazer a vontade do Pai. Você abre mão automaticamente, sabe? Você não é uma coisa imposta, sabe? Você faz por amor ao Pai. Você quer agradar ao seu Pai, ao DNA. Aí você vai ter a certeza. O Espírito Santo testifica o seu DNA sem religião. Você é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Então, quando você o adora, o seu problema cai para você. Tudo fica abaixo dos seus pés. Porque você está nas alturas e ninguém poderá resistir você. Ninguém está acima de você.
só o nome do